Ximenes, no Joinville, como é que é aí? Então, eu queria só completar a discussão aí um pouquinho antes até de falar aqui do Joinville, que é o seguinte, eu acho que a gente já avançou bastante perto de onde a gente estava, mas a gente está muito longe ainda de realmente investir na capacitação de profissionais do futebol brasileiro. Eu acho que esse é um gap tremendo que a gente tem. Quem me acompanha particularmente, o Caio e o Ricardinho, sabe muito bem que eu digo que a educação não é o melhor caminho, ela é um único caminho. Eu aceitei esse desafio aqui do Joinville, porque realmente eu encontrei aqui um ambiente, principalmente um ambiente profissional, de pessoas querendo avançar em termos estruturais, em termos de capacitação de profissionais, em termos de crescimento sustentado. A gente está aqui em Santa Catarina, na maior cidade do estado, no maior PIB do estado, na opinião de toda a comunidade joinvilense, que já é a minha opinião, no maior clube, na maior torcida do estado, que a gente realmente acredita que a gente possa fazer hoje um trabalho que será em pouco tempo espelho para equipes médias, de cidades médias, que queiram desenvolver um trabalho, que eu gosto até de lembrar que o que tem acontecido, um efeito colateral das SAFs, é que eu acredito que em 5 anos, muitas equipes centenárias do futebol brasileiro vão literalmente desaparecer do mapa devido à falta de estruturação na sua gestão e na sua governança. Então, eu penso que o Joinville está passando por um movimento mágico, um momento realmente muito importante dentro da sua história, e eu acredito que a gente vai ter aqui um modelo de gestão que servirá de exemplo para o Brasil inteiro. Uma coisa que eu acho que é pouco falado, assim, né? Não sei se o Marcão ou o Léo concorda, o Cardinho é um mestre, é a questão do RH nos clubes, né? A gente falou aqui um pouco da gestão, né, de pessoas. Falamos que as pessoas realmente elas têm que ter um incômodo nelas próprias também para buscar esse conhecimento. Mas eu acho que, né, o Felipe me corrige, o Ricardinho, acho que o RH dos clubes ainda tem um papel talvez arcaico ali de só trocar documentação. Eu não sei se no futebol em geral existe um plano de carreira para os profissionais do clube, né? E aí isso eu não sei se a ausência disso e se é um ambiente muito volátil, como o Felipe falou, de saída da alta gestão, uma troca, um turnover muito alto, isso não desmotiva as pessoas no dia a dia, e a gente fala as pessoas, até aquelas que não estão nos cargos de decisão, mas os cargos ali talvez a nível técnico, operacional, né? Não sei se isso talvez seja um gap também, né? Não só o conhecimento, mas a estrutura interna não dá as contingências de evolução e que, consequentemente, gera uma motivação nas pessoas. Talvez a mudança da SAF seja importante também para isso, né, Caio? Com a associação, com as eleições, né, para presidente a cada 3, 4 anos, muitas vezes você tinha bons trabalhos sendo executados, mas a oposição assumindo o clube. Aí não necessariamente há uma continuidade. Então, muito difícil falar em plano de carreira nessas situações. Com a SAF, eu vejo uma grande possibilidade de mudança, que a gente vai, talvez, acompanhar daqui a alguns anos, né? Por ser muito recente, de um processo mais construtivo de carreira, de desenvolvimento, mas considerando que a gente está falando de futebol. Apesar de que, né, se a gente parar para pensar as principais SAFs da Série A, né, o Cruzeiro já trocou de diretor de futebol 2 vezes, o Vasco acho que está na terceira, o Botafogo também já trocou várias vezes, né, agora me salvo com a outra SAF, talvez o Bahia que talvez tenha mantido, né. Então... Mas justamente por isso, é o futebol. A gente vive do resultado. São as peculiaridades do futebol. A gente vive do resultado, né, e hoje tá tudo ótimo porque ganhou ontem, amanhã tá tudo péssimo porque perdeu, e assim sucessivamente. Então, não é uma mudança que vai acontecer da noite para o dia. Eu acho que é uma construção. Espero que com a SAF isso seja mais costumeiro, mas a gente vai só ter uma certeza disso daqui a alguns anos. Eu queria só... Eu acho que tem 2 pontos que eu queria contribuir, se vocês me permitem. Eu vejo que assim, Caio, em termos de diretoria de RH, de recursos humanos, de gente, né, eu acho que na parte administrativa, financeira
e principalmente na parte comercial e de marketing, a gente teve um avanço muito grande mesmo. Eu penso que em termos de planos de cargos e salários e carreira, na ponta, né, no futebol, no core dos clubes de futebol, a gente ainda tem muito que avançar, mas essa volatilidade ela não depende de ser SAF ou não, né? Sim. Basta dizer que o Abel Ferreira do Palmeiras talvez seja o treinador mais longevo do futebol brasileiro hoje em um clube que não é SAF, né? O Anderson Barros é o gestor do Palmeiras também há vários anos e também não é SAF, né? O João Paulo do Palmeiras também gestor das categorias de formação do Palmeiras, também é um gestor longevo, também sem ser SAF. Por outro lado, a gente vê SAFs caminhando. Eu acho que a gente está avançando, talvez não na velocidade que a gente precisava. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, diminuir a importância das SAFs no Brasil, mas eu penso que a gente precisa cada vez mais realmente investir na capacitação de pessoas, independente do modelo associativo ou de SAF de um clube, né? E só uma coisa que eu ia falar a respeito disso, Ximenes e Ricardo e demais, que eu penso é o seguinte, se a gente tem um planejamento estratégico de um clube e vai de curto, médio e longo prazo, entendendo que esses tempos no futebol podem ser diferentes de uma empresa, né, mais tradicional, vamos assim dizer. Mas, sobretudo, você tem o conceito, que é o que o Ximenes está falando, independente do modelo tributário, do modelo econômico, você fortalece até diretamente um departamento de gente de gestão, um departamento de pessoas. Porque o departamento de pessoas, ele vai ter o planejamento dele, que vai, de acordo com o planejamento estratégico, nortear as tomadas de decisões. O que acontece é que a gente só tem planejamento, ou, em sua maioria, planejamento de curto prazo. E aí, com curto prazo, como é que você cria políticas sustentáveis? Como é que você cria projetos estruturadores, né? Quando você pega o Minas Tênis, eu tive a oportunidade, em 2002, participar de um projeto de construção de 20 anos. O Minas fez um projeto estruturador de 20 anos. Então, independente do presidente que lá estivesse, ele tinha ações que ele deveria fazer e executar para garantir que aquele projeto estruturador foi feito. Então, eu acredito muito que esse planejamento de curto, médio e longo prazo, envolvendo todas as áreas, vai contribuir bastante com gente de gestão, com as pessoas, como todos. Vocês concordam com isso? Assim, o Felipe ele fez uma separação ali, talvez didática, né? A questão da alta administração, que é aquilo que a gente chama de atividade meio do futebol. Ele falou que as partes comerciais, administrativas, de marketing, elas têm um RH, uma estrutura no clube que funciona bem. O que talvez a gente precisa avançar no futebol, né? E a gente fala no futebol, um departamento que hoje, né, Felipe me corrige, tem clubes grandes aí que pode passar da casa dos 150 funcionários, né? Se a gente considerar a categoria de base, né? Então a gente tem ali, pensando em plano de carreira, de RH, desde um treinador do sub-12 que talvez tenha o sonho de chegar no profissional, até um preparador, até um cara de escolinha. É difícil gerir isso e fazer estruturar isso por 20 anos, né? Talvez igual o Minas fez. Eu queria perguntar para os dois, até pegando... Eu posso contribuir, claro, né? Pode, claro. Caralho, que eu acho que é rico. Porque eu penso que é rico esse assunto. É o seguinte, a gente não pode esquecer que o planejamento estratégico ele pode ser feito independente da tática e operação anual, ou semestral, ou mensal do seu clube. Sim. Eu participei, por exemplo, da construção do planejamento estratégico do Flamengo, lá no ano dos idos de 2013, 14, onde o clube hoje, independente da volatilidade, até mesmo dos seus gestores, o Flamengo tem seguido fielmente esse planejamento estratégico, né? Sim. Então, a gente tem que separar muito a estratégia da tática e da operação do clube. Eu acho que a gente vai caminhar e já está caminhando para isso em alguns locais. Volto a dizer que eu não vejo nenhuma necessidade da gente ter uma estruturação nesse sentido, dependendo de ser um modelo SAF, ser um modelo associativo, ser um modelo clube-empresa. Então, o que a gente precisa trazer para dentro do futebol é pessoas que entendam do core,
que entendam da atividade fim do futebol. Porque o que a gente tem visto muito são pessoas com um certo cabedal de conhecimento do mundo corporativo e tentando achar ou tentando implementar da noite para o dia como se não existisse no futebol cultura e sabedoria de uma atividade. É talvez a mais importante da cultura esportiva do nosso país, que é feita há mais de um século. Então, pessoas tentando implementar modelo de gestão, às vezes sem o mínimo conhecimento do dia a dia do futebol. Sim. E se vocês me permitem, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de carreira no futebol, o Ximenes citou o João Paulo. Às vezes se pensa que o desenvolvimento da carreira de um gestor de base é ser o gestor do profissional. Será que é o que o João Paulo quer? Isso. Imagino que já tenha tido dezenas de convites, né? O treinador do Sub-11, às vezes não é ser o treinador do Sub-12, do Sub-13, do Sub-15. Talvez ele faça um trabalho tão fantástico naquela categoria que ele deve ser valorizado naquela categoria e seguir o seu trabalho. Então, identificar isso dentro do processo é fundamental. Mas aí cabe também o clube remunerar bem esse cara na base, né? Porque também, por mais que ele... Às vezes o cara que tá na base, ele também não quer ir pro profissional porque é um outro nível de pressão, de trabalho, né? Mas cabe ao clube também criar A pirâmide no futebol é muito invertida, né? Por mais que a base, em tese, seja a mais importante, porque você tá formando atletas, cidadãos ali, tem uma importância social forte, mas o topo da pirâmide, o dinheiro é muito maior, né?